Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida, Perdiga na área, né, professor Perdiga, o seu professor de Química, aqui do canal Química Completa. Hoje a gente vai conversar sobre propriedades coligativas 2. Você só vai entender a aula de hoje se você acompanhar propriedades coligativas 1. Então volta lá, esta está na sequência aí, a aula, se não me engano, essa aqui é a aula 19, né, da nossa playlist de Físico-Química, que você encontra sempre material de qualidade, aula de qualidade, experiências, não é não? E associado sempre, não é? Acompanhado sempre de material para você baixar. Qual o canal que vem fazendo isso para você? O Química Completa. Então o que a gente vai fazer hoje? Em Coligativas 2, a gente vai fechar o assunto. Vamos conversar sobre a tonoscopia, vamos conversar sobre análise gráfica, não é, das propriedades coligativas, também ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia, sempre associando a química ao cotidiano, exemplos químicos do cotidiano, as propriedades coligativas no cotidiano, porque se a gente não fizer assim, nada faz sentido. E até porque também as provas de vestibulares, elas sempre são muito relacionadas com o cotidiano, cada vez mais. Tudo bem? Eu peço que você ajude também o canal. Como? Você vai ajudar o canal curtindo, se inscrevendo, compartilhando para teus amigos. Percebe que quando a gente posta uma experiência aqui no canal, a gente tem muito mais visualizações, não é? As aulas não, mas a gente precisa fazer essas aulas também irem para mais e mais pessoas. E o YouTube só vai direcionar essas aulas para mais e mais pessoas se quem estiver assistindo vá dando sinal, tô gostando, tá legal, o trabalho tá bem feito, não é não? Dá essa força aí, vamos embora, vamos divulgar o Química Completa, tá bom? Então, vamos lá, essa foto aí tem tudo a ver com propriedades coligativas, com a osmose, né? E também com a osmoscopia que a gente vai estudar hoje. Essas propriedades coligativas, esses efeitos coligativos são 4. O efeito tonoscópico, ebullioscópico, crioscópico e osmoscópico, como vimos na aula passada. Então, a tonoscopia, o que ela vai estudar? Ela vai estudar o abaixamento da pressão máxima de vapor quando um soluto é adicionado ao solvente. Enquanto que a ebullioscopia, ela vai estudar o aumento da temperatura de ebulição quando um soluto não volátil é adicionado ao solvente. Vimos também que a crioscopia, ela vai estudar o abaixamento da temperatura de fusão quando você adiciona o sal à água, por exemplo. E a osmoscopia vai estudar o aumento da pressão osmótica quando você adiciona sal, por exemplo, na água. Esses foram os 4 efeitos coligativos que a gente conversou na aula passada. Conversamos também sobre o diagrama de fases de uma substância pura, né? Por exemplo, aqui a gente tem o diagrama de fases da água. Então perceba que nesse diagrama de fases da água temos o seguinte: aqui corresponde a fase sólida, aqui corresponde a fase líquida e aqui corresponde a fase vapor. Não é isso? Por exemplo, a água aqui, ó, ela a 100 graus Celsius e 1 atm de pressão, ela está em ebulição, não é não? Portanto, por exemplo, se eu saio desse ponto aqui, que é chamado de ponto triplo, vimos na aula passada, é só você voltar. Até qualquer ponto aqui, né, dessa curva, indo do ponto triplo até o A, a água, nesse caso, pode estar sofrendo a ebulição ou o processo inverso, a condensação, né? Ou seja, ela vai estar sofrendo a ebulição ou o processo inverso, condensação. Aqui a água vai estar o quê? Passando de sólido para vapor. Seria o processo da sublimação direta ou a sublimação inversa de sólido para vapor, né? E aqui de sólido para líquido com a água, ou ela estaria fundindo ou ela solidificando. Vai depender das trocas energéticas entre sistema e meio. Pois bem, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar para não atrapalhar o nosso raciocínio. O que acontece? Eu vou estudar agora com vocês o diagrama de fase de uma mistura, quando você adiciona um soluto à água. Quando você adiciona um soluto à água, por exemplo, soluto não volátil, o que vai acontecer? Você tem uma mudança. Você experimenta uma mudança aqui, ó, desse comportamento gráfico. Ou seja, esse em azul é a água em solução agora. Ou seja, em vermelho, você vai ter água pura. Em azul agora você vai ter água em quê? Em azul agora você vai ter água em solução. Tudo bem? Então eu quero acompanhar com você as mudanças no gráfico.
Olha só, se aqui eu tinha a temperatura de ebulição da água anteriormente, agora, né? Quando eu adiciono o soluto, você tem, ó, um afastamento dessa temperatura de ebulição. Ou seja, você vai observar aqui, ó, uma nova temperatura de ebulição, que eu vou chamar de temperatura de ebulição linha. Agora, essa temperatura de ebulição aumenta. Ou seja, quando você adiciona um soluto à água, você causa aqui, ó, uma variação da temperatura de ebulição. Tudo bem? Então, é um dos efeitos, o aumento da temperatura de ebulição. O outro efeito você pode observar aqui, ó. Zero seria a temperatura de fusão da água, né, 1 atm. Quando você adiciona um soluto, opa, baixou, ó. Você vai ter agora, ó, uma nova temperatura de fusão, que eu vou chamar de temperatura de fusão linha. Ou seja, você tem aqui, ó, um abaixamento, uma variação da temperatura de fusão quando adiciona um soluto à água. Não é interessante? E o outro efeito coligativo é aqui, ó. Por exemplo, a 100 graus Celsius a pressão de vapor da água era 1 atm. Quando você adiciona um soluto, baixa aqui, ó, há um abaixamento dessa pressão. Você passa a ter aqui, ó, uma pressão máxima de vapor linha. Então você experimenta aqui uma variação da pressão de vapor da água também. Então percebe que através desse gráfico você pode observar 3 efeitos coligativos. O que? Aumento da temperatura de ebulição, diminuição da temperatura de fusão e abaixamento da pressão de vapor. Tudo certo? Os 3 efeitos coligativos juntos aí da análise desse gráfico. Então o que acontece? Essa magnitude dos efeitos coligativos, ela está relacionada com a concentração de partículas. A gente vai ver já já, né? Vai fazer também 2 questõezinhas, fica até o final. Ela está relacionada com a concentração de partículas. Como é que você faz isso? Eu peco, tio Perdigo, embaixo e cima, embaixo e cima. Peco, tio Perdigo, embaixo e cima, embaixo e cima. Lembra da aula passada? Ou seja, como assim? Quanto maior a concentração de partículas, menor a pressão máxima de vapor, ou seja, diminui a pressão máxima de vapor, tá certo? Você aumenta a temperatura de ebulição, ao aumento da temperatura de ebulição, ó, diminuição da temperatura de congelamento e aumento da pressão osmótica. Tudo certo? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco aqui, ó, sobre essa concentração de partículas. Daqui a pouquinho, tá certo? Então, olha só, o que é a tonoscopia? A tonoscopia, ela estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor quando você adiciona um soluto, né, não volátil ao solvente. Então, por exemplo, se você colocar sal na acetona, a acetona vai evaporar menos, porque você adicionou um soluto na acetona, né? Se adicionar sal à água, a água vai evaporar menos. Por quê? Porque você vai baixar a pressão de vapor da água. Ela vai ter uma menor vontade de evaporar. O outro efeito é a ebullioscopia. O que é ebullioscopia? A ebullioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um solvente. Quando você adiciona um soluto, você aumenta a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, nos líquidos de arrefecimento do carro, é muito utilizado um aditivo na água do radiador do carro, onde essa água, o que ela vai fazer? Ela vai resfriar, né? Ela vai resfriar todo o motor, não é não? Então, por exemplo, tem uma substância que é utilizada que é o etileno glicol. Olha como é o etileno glicol. Você tem 2 carbonos e 2 hidroxilas, ele é um diálcool aqui, ó. Aqui eu vou botar CH2, né? CH2. O etileno glicol, ele é um diálcool. E esse diálcool em contato com a água faz aumentar a temperatura de ebulição da água, tá? Para que a água não evapore e sempre tenha água lá no radiador. Tá certo aí? Então aumenta a temperatura de ebulição e para locais que congelam também, né, temperatura muito baixa, o líquido do motor não vai congelar, porque vai baixar a temperatura de congelamento dele também, o etileno glicol. Então o aditivo caiu, ó. Caiu, você ouviu falar em etileno glicol utilizado em radiador do carro, você já sabe que tá propriedades coligativas envolvendo a ebullioscopia. Tudo certo? Aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de um caminhão, está envolvendo o quê? A crioscopia, ou seja, o abaixamento da temperatura de congelamento. Então imagina, se o local está a menos 5 graus Celsius, o gelo está pedrado aí. Se você adicionar sal,
vai baixar a temperatura de congelamento, que é a mesma temperatura de fusão. Não são fenômenos opostos, congelamento e fusão? E aí o gelo vai derreter mesmo a menos 5 graus Celsius, entende? Então, em locais onde nevam, não é? Para tirar essa neve da rua, é adicionado sal, tá bom? Então, observou isso, neve, a questão falou neve para tirar, para derreter a neve, crioscopia, tá certo? Já vai direto. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre osmose. O que é osmose? Osmose é a passagem espontânea do solvente através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de igualar a concentração dos meios. Então percebe que isso acontece muito com atividades das células. Então imagina uma célula aqui, ó, uma célula que você colocou a célula em um meio hipertônico. Se essa célula está colocada em um meio hipertônico, significa dizer que fora da célula tem muito sal ou muitos sais. O que vai acontecer? A osmose, passagem espontânea do solvente, não é? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E a célula vai o quê? Vai murchar. Vai ocorrer a perda de água da célula. Olha a água saindo, ó. Não é não? Então o legal para uma célula é você colocar ela no meio isotônico. Porque no meio isotônico igual concentração, você não vai ter a osmose, a célula nem vai murchar, nem vai ficar inchada. Então, por exemplo, o atleta, quando ele corre, você corre bastante, pá, eu vou correr bem muito e agora eu vou hidratar. É bom você tomar um isotônico, você tomar um líquido que tem uma concentração de sais semelhante do teu corpo, que vai hidratar o seu corpo melhor sem ter prejuízos. Tudo certo? E se uma célula for adicionada em um meio hipotônico, ou seja, aqui na membrana, aqui, ó, no líquido citoplasmático, imagina que a concentração está muito grande de sais e aqui fora, ó, pouca concentração de sais. O que vai acontecer? Entrada de água na célula, ocorrendo a turgência da célula, entrada de água na célula e aumento de volume, né? Nesse caso aí, se foi uma célula vegetal, pode ter acontecido isso sem romper a membrana citoplasmática. Tudo bem? Então, você sabe o que é osmose. O que é osmose? É a passagem espontânea do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, acompanha comigo aqui. Imagine que você aqui, nesse recipiente aqui, você resolveu fazer o seguinte, ó. Você dividiu esse recipiente nos lados A e B, colocando uma membrana semipermeável. A membrana semipermeável só permite a passagem do solvente. Então imagina que no meio B você adicionou sais, né? Você pegou aqui um salzinho vermelho aqui, ó, e adicionou, certo? Quando você faz isso, você vai dizer que o meio B está hipertônico com relação ao meio A. Então aqui, ó, vai estar hipertônico com relação ao meio A. Logo o meio A vai estar o quê? Hipotônico. Quando isso acontece, é experimentado uma passagem brusca do solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso é o que você chama de osmose. Tudo certo? Até aí tudo bem, né não? Chega, causa uma diferença aqui, ó. Uma diferença aqui na superfície dos líquidos, não é não? Isso é relativo à osmose que ocorreu. E o que é a pressão osmótica? A pressão osmótica seria o seguinte, a pressão que nós teríamos que imprimir aqui, ó. Ou seja, você botar um êmbolo aqui, ó. Você botar um êmbolozinho, certo? E você fazer uma pressão aqui impedindo essa osmose. Isso é pressão osmótica. Então, o que é a pressão osmótica? É a pressão que você tem que imprimir para impedir a osmose. E o que é que observou-se? Que quanto maior a concentração dessa solução aqui, mais ocorre a osmose. E para você impedir a osmose, você tem que fazer uma maior pressão. Então, quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Você entendeu? Que é o quarto efeito coligativo. E aí a gente fecha os 4 efeitos coligativos. Quais são os 4 efeitos coligativos? Vamos lá. Abaixamento da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, abaixamento da temperatura de fusão e aumento da pressão osmótica. Associação aí com o dia a dia, você tem a osmose, por exemplo, que através da salga das carnes faz com que
essas carnes elas durem mais tempo sem estragar, não é não? Então, percebe que o que faz uma carne estragar é a presença de bactérias. Essas bactérias decompositoras, elas começam a digerir a carne, fazendo com que a carne apodreça. Mas quando você adiciona sal à carne, essas bactérias em contato com o sal, elas morrem também por fenômenos de osmose. E aí, matando essas bactérias, você vai ter uma maior conservação da carne. Vale salientar que a carne de charque, né, também a carne de sol, ela foi criada há muito tempo atrás. Foi descoberto esse processo de salga da carne há muito tempo atrás, quando os guerreiros saíam pelas cruzadas, né, para as cruzadas, e aí a cavalo, eles colocavam em cima do cavalo, entre o cavalo e a sela, eles colocavam carnes, peças de carne, para levar, né, para se alimentar durante as guerras. E aí eles começaram a observar que a carne durava mais e não estragava com o suor do cavalo. E aí começaram esse processo aí da salga, né, da salga dos alimentos. Veja que interessante. E aí, por exemplo, a osmose, as plantas elas absorvem a seiva bruta através da osmose também. Veja que interessante. Então, há um processo de colorir as plantas, colocando as plantas em vasos com água e corantes. E aí essas plantas elas sugam os corantes e elas ficam aí coloridas. Por exemplo, falar em osmose, nesse caso aqui, osmose reversa, vamos falar dessalinizadores. Os dessalinizadores eles são aparatos adicionados a locais onde a água do poço é muito salobra. Então, imagina no interior, bem distante, aí onde há uma carência de água. Imagina que furou-se um poço aqui, e esse poço obtém-se essa água bruta. Após a análise da água, o cara observa que tem muitos sais, não é próprio para o consumo, por exemplo. Então, essa água bruta ela vai passar por um dessalinizador para em seguida se transformar em água potável, que é a água própria ao consumo. E o que é o dessalinizador? O dessalinizador ele vai trabalhar a osmose reversa. O que é a osmose reversa? É praticamente você fazer a água passar por uma membrana semipermeável, sendo que do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Não entendi. Olha só, osmose normal seria nesse sentido aqui, né? O que seria osmose reversa? É você o quê? Você fazer uma força aqui bem grande, uma pressão bem grande, fazendo com que a água passe para o outro lado, deixando os sais. Os sais vão ficar retidos e a água vai passar para o outro lado, isenta desses sais. Então, falou em dessalinizador, pode ser com osmose reversa. Tudo bem? Então, sempre relacionando com o dia a dia. Você vai curtindo, vai se inscrevendo, vai dando aquela força. O canal só cresce com a sua ajuda. Eu te ajudo com aulas legais e fantásticas, com materiais com experiência, e você me ajuda divulgando o canal. Tudo bem? Agora a gente fecha aqui, né? Já finalizando, mas essa partezinha vai ser importantíssima, com o seguinte, que esses efeitos coligativos, eles dependem da concentração de partículas, e isso não é tão simples assim. Há um detalhezinho importantíssimo. Quanto maior a concentração de partículas, como é que é isso? Peca o tio perdiga embaixo, em cima, embaixo, em cima. Peca o tio perdiga embaixo, em cima, embaixo, em cima. Quando você fala em concentração de partículas, a coisa não é tão simples assim. E eu vou discutir isso com você. A gente tem que conversar sobre concentração de partículas e o fator de correção de Van 't Hoff, mas antes disso, deixa eu te dar um exemplo. Imagina você que o cara diz assim, ó, eu tenho uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2, cuja concentração é 1 mol por litro. Aí ele pergunta para mim, qual é a concentração de partículas, meu querido? Minha querida, o cloreto de cálcio, ele se decompõe, ele se dissocia, não é? Formando o cálcio 2+, e o 2, Cl-, não é não? Ou seja, para coligativas, a concentração de partículas não vai ser esse 1 mol por litro, vai ser a concentração de partículas como um todo, sejam íons, né? Cátions e ânions, ou seja, a unidade sem se dissociar. Não é não? Você vai ter que contar a concentração de partículas como um todo. E um outro detalhe é que, às vezes, essa dissociação não ocorre de forma 100%. Então, deixa eu conversar com você. Imagina, só para título de didáticos, para fins didáticos, imagina que o cloreto de cálcio tem um grau de dissociação, alfa percentual, igual a 80%.
Eu quero calcular com você a quantidade de partículas finais, tá certo? Para isso eu vou usar um sisteminha chamado IRF. Esse sisteminha IRF, a gente conversou em uma das aulas lá de mistura de soluções de mesmo soluto com reação, né? Então é você voltar lá, mistura de soluções de solutos diferentes com reação. Acho que é a aula 16, tá? Da nossa playlist. Então o que acontece? Como é que você faz? Imagina que o grau de ionização dele, dissociação dele, seja de 80% e você está com a solução aqui de concentração 1 mol por litro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer assim, ó, é tão no início que nada se dissociou ainda, né? Na dissociação você vai respeitar a proporção aqui, não é? Que foi de 1 para 1 para 2. Vamos lá. Quanto vai se dissociar? Se eu falei que o grau de dissociação é de 80%, desse 1 mol por litro vai se dissociar 80% dele. 80% de 1 mol por litro é 0,8 mol por litro. Concorda comigo? 0,8 mol por litro se dissocia, formando aqui o quê? 0,8 mol por litro. E aqui o dobro, né, por causa da proporção, ó, 1,6 mol por litro. No final, quem é que sobra? Aqui você subtrai, né? 1 menos 0,8, você vai ter o quê? 0,2 mol por litro. Nos produtos você soma 0 mais 0,8, 0,8 mol por litro de cátions de cálcio. E 0 mais 1,6, 1,6 mol por litro de ânions cloretos. Ou seja, numa solução de cloreto de cálcio, a concentração de partículas total vai ser essa, ó. Você vai ter cloreto de cálcio, desse caso aqui, que não se dissociou. Você vai ter íons cálcio e íons cloreto. E você soma essa quantidade todinha de partículas. Porque em propriedades coligativas você não vai diferenciar essas partículas em seus tipos. Não é? Você vai considerar uma solução ideal. Quando você soma aqui, vai dar o quê? Eu tinha 1,6 mais 0,8, 2,4. Mais 0,2, 2,6 mol por litro. Ou seja, é isso aqui que tu tem que utilizar para saber se a solução ela vai ser a solução mais concentrada do que outra solução. Resumindo, aí tu diz, ô professor, a minha concentração inicial era 1 e passou a ser 2,6. Como é que pode isso? Para facilitar a tua vida, você não tem que fazer esses cálculozinhos, ó. A gente chega com o fator de correção de Van Toff. O fator de correção de Van Toff é para você sair de 1 e chegar nesse 2,6. Então, como é que fica? Concentração final é igual a concentração inicial multiplicada pelo fator de correção de Van Toff. Esse fator de correção de Van Toff I, ele é dado assim, ó. I é igual a 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1. Aí você diz, não entendi. Vamos para a próxima página. Olha só. O fator de correção de Van Toff, eu vou trazer para cá. I vai ser igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. É o seguinte. Esse alfa, ele vai ser o grau de ionização ou dissociação em termos puros. Esse Q é a quantidade de íons originados a partir de uma unidade molecular, tá? Aí você diz, não entendi. Você vai entender. Vamos lá. Se eu pegar lá o cloreto de cálcio, né, o CaCl2, certo? Eu supus que o alfa percentual era de 80%. Se o alfa percentual é de 80%, esse alfa que você vai usar vai ser o alfa puro, que vai ser 0,8. Só você dividir por 100 que você encontra, né, o alfa puro, 0,8. Ok? Esse Q dele vai ser igual a quanto? O Q dele vai ser igual a 3. Por quê? Porque o cloreto de cálcio tem um cálcio e 2 cloros. Logo, o Q para ele dá 3. Tudo certo? Então, você vai fazer o fator de correção de Van Toff para o cloreto de cálcio. Então, vamos lá. I vai ser igual a 1 mais alfa, 0,8, que multiplica Q menos 1, 3 menos 1. Bora comigo, bora. I vai ser igual 3 menos 1, 2. 2 vezes 0,8, 1,6. 1,6 mais 1, 2,6. É nóis? Aí tu escreve, ó, a concentração final dele
vai ser concentração inicial multiplicado por I, que é o fator de correção de Van 't Hoff. Concentração final dele. Concentração inicial foi 1 mol por litro, multiplicado por 2,6. Logo, a concentração final dele vai ser 2,6 mol por litro. Tudo certo? Perceberam aí? Então, meu querido e minha querida, veja só. Eu vou finalizar agora com 2 dicas aqui, ó, para você. Quais são as dicas? Para cálculos da concentração de partículas, né? Dica 1. Para compostos com ionização de dissociação de 100%, o I é igual ao quê? Se eu não entendi nada. A boa é o seguinte, ó. Olha a boa. Se eu faço assim uma solução de cloreto de sódio, se a questão não deu para mim nem para você, o grau de ionização, você vai considerar ele 100%, não é? Ou seja, o alfa vai ser alfa percentual. Tu considera, se a questão não deu, tá? Você vai considerar 100%. Se é 100%, significa dizer que o alfa vai ser igual a 1, né? E quando isso acontece, o I é igual ao quê? Aí você diz, não entendi. Vamos lá, tu vai fazer assim, ó. Fator de correção de Van 't Hoff vai ser igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1, né? O alfa vai dar igual a 1 vezes Q menos 1, tá? Eu vou botar assim, ó, Q menos 1. Tá certo? Aí vai ficar, I vai ser igual a 1 mais Q menos 1. Não é? Porque 1 vezes Q menos 1 é Q menos 1. Logo, tu vai encontrar que I vai ser igual ao quê? O fator de correção de Van 't Hoff vai ser igual ao quê? Aí vocês, pessoal, continuem sem entender. É o seguinte, ó. O cloreto de sódio não se dissocia, não é? Ele não forma Na e Cl-. Ou seja, a concentração de partículas finais vai ser o dobro da concentração inicial. Porque esse I aqui vai ser igual ao quê, ó? Então, ó, a concentração final vai ser concentração inicial vezes o Izinho. Nesse caso vai ser o 2, ó, porque o cloreto de sódio vai liberar 2 partículas aqui, ó. Então, quando a questão não te der o grau de ionização e dissociação, você faz que o I é igual ao quê? Não entendi. Vamos lá. Se ele me der o cloreto de cálcio, CaCl2, eu sei, se ele disser para mim que a dissociação foi de 100%, ou se ele não der nada, você considera o alfa percentual igual a 100%, tá certo? Quanto é o Q nesse caso? O Q vai ser 1 daqui mais 2, Q vai ser igual a 3. Logo, a concentração final é a concentração inicial que ele te der na questão vezes 3. Percebe? Deixa eu fazer um outro caso aqui. Se ele der para você o cloreto de alumínio, a LCl3, vamos lá, ele não deu o grau de dissociação, considere 100%. Logo, I vai ser igual ao Q, sendo que esse Q nesse caso é o 4, né? Porque uma unidade do cloreto de alumínio vai formar, ó, o alumínio e 3 cloretos. Então, I vai ser igual ao Q, que vai ser igual a 4. Logo, para o cloreto de alumínio, concentração final vai ser concentração inicial vezes 4. O professor continua sem entender, assim, ó, a LCl3 vai formar alumínio 3+, mais 3 cloretos. Acompanhe agora, você vai entender. Não é possível. Ó, se você botar aqui 1 mol por litro, vai formar 1 mol por litro, e aqui você triplica, 3 mol por litro. Quando você soma aqui não dá 4 mol por litro, pronto, aqui, ó, 4 vezes maior a concentração. É nóis? A gente vai treinar, a gente vai fazer uma questãozinha já já. E para compostos moleculares, I é igual a 1. É o que, professor? Exatamente. Para compostos moleculares, a concentração final vai ser igual à concentração inicial. Para soluções moleculares, solução molecular vai ser as oses, glicose, frutose em água, elas não se dissociam. A concentração final é igual à concentração inicial. Por exemplo, ó, C12H22O11, a sacarose, né? Aquosa. Quando ela se dissocia, ela vai formar C12H22O11, aquosa também. Significa dizer que a concentração final é concentração inicial vezes I, sendo que o I dela é 1. Ou seja, vezes 1 significa dizer que a concentração final é igual à concentração inicial. Não muda a concentração. Não ioniza nem se dissocia. Então a concentração final é igual à concentração inicial. Tudo bem? Então vou fazer questõezinhas aqui, vamos lá. Questão 6 do nosso material, diz assim, ó.
Considere as seguintes soluções aquosas: 25 graus Celsius de 1 atm, 0,1 mol por litro de sulfato de potássio. Showzinho? Olha quem é, showzinho, sulfato de potássio, é o K2SO4. O sulfato de potássio, ele não deu o grau de ionização, tu considera 100%, não é não? Se você considerar 100%, significa dizer que o I vai ser igual ao Q, e o Q é a quantidade de partículas que ele origina. O sulfato de potássio, quando ele se dissocia, ele vai formar 2 potássios e 1 sulfato. Então, o Q para ele vai ser igual a 3. Significa dizer que a concentração final dele vai ser 3 vezes maior do que a concentração inicial. Então a concentração final vai ser 3 vezes 0,1, que vai dar igual a 0,3 mol por litro. Tu vai considerar a solução X 0,3 mol por litro. Beleza? A solução Y é o cloreto de sódio, NaCl. Se a questão não deu o grau de ionização, dissociação, perdão, tu diz que I vai ser igual ao Q, que nesse caso vai ser igual a 2, né? Porque o cloreto de sódio só origina um sódio e um cloro. Logo, concentração final vai ser igual a 2 que multiplica 0,1, que vai dar igual a 0,2 mol por litro. É nóis? E a glicose? A glicose, todas as oses, o I vai ser igual a 1. Logo, a concentração final é concentração inicial vezes 1. Logo, a concentração final dela vai ser igual a 0,1 vezes 1, que vai dar igual a 0,1 mol por litro. Beleza? Ou seja, para coligativas, vê, tudo bem, eu tenho aqui 0,1 mol por litro dessas espécies, mas para coligativas, a gente vai dizer que a solução X é mais concentrada do que a Y, que é mais concentrada do que a Z. Beleza? Então a solução X é mais concentrada do que a Y, que é mais concentrada do que a Z. É nóis? Vamos lá. Considerando-se as propriedades das soluções, é falso, incorreto, ele quer a falsa, tá? Ele quer a falsa. A solução X é a que apresenta a menor temperatura de congelamento. O que é que você faz? Eu faria assim, Quanto maior a concentração, mais evidenciados os efeitos. Aí você coloca o quê? Peco, né? Peco, tio, perdiga embaixo, cima, não é não? Aí, peco, você, diminui a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição, embaixo, em cima, não é não? Então, pressão máxima de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica. Beleza? Então, vamos lá. A solução X é que apresenta a menor temperatura de congelamento. Veja só, quanto menor a temperatura de congelamento, mais concentrada ela vai ser. E a solução X é a mais concentrada. Se a solução X é a mais concentrada, ela vai ter a menor temperatura de congelamento. Isso é verdadeiro e ele quer a falsa, tá bom? B. A solução Z apresenta uma temperatura de ebulição menor do que a solução X. Olha só, Z com X. A solução Z apresenta uma temperatura de ebulição menor, verdadeiro, né? Porque ela vai ser menos concentrada. Se ela é menos concentrada do que a Y, ela tem uma menor temperatura de ebulição, verdadeiro. Vamos lá, C. As três soluções apresentam temperatura de congelamento inferior a 0 graus Celsius. Verdadeiro, né? Temperatura de congelamento vai ser menor do que a temperatura de congelamento da água, porque você vai baixar a temperatura de congelamento. Verdadeiro. A solução X é a que apresenta a maior pressão de vapor. A maior pressão de vapor vai ser a menos concentrada. A menos concentrada é a Z. Então esse item aí é um item falso. Resposta correta, letra D. Você percebeu como é que você faria a questão? Questão 7. A respeito das propriedades das soluções, considere as afirmativas. Olha só, a água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura, ambas ao nível do mar. Falso, não. Porque a água de mar é repleta de sais. Então, quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição. Então, ela vai ferver a uma temperatura diferente da água comum. Então, aí, falso do que a água pura, né? Perdão. Falso. 2. A água do mar congela a uma temperatura mais baixa do que a água pura, ambas ao nível do mar. Verdadeiro, né? Baixa temperatura de congelamento.
quando você adiciona sais, verdadeiro. 3. Uma solução aquosa de sacarose ferve a uma temperatura mais alta que a água pura, ambas ao nível do mar, verdadeiro, né? Porque aumenta a temperatura de ebulição. Uma solução aquosa de sacarose congela a uma temperatura mais alta que a da água, não. Ela vai congelar numa temperatura menor, porque baixa a temperatura de congelamento. Resposta correta, 2 e 3. Você pegou aí? Legal, né não? Então, muito bom estar com vocês. Espero que você tenha entendido. Baixe o material, faz as questõezinhas e qualquer coisa você sabe onde me achar. Tudo bem? E não esqueça! Você é show! Uou!